Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia e esse vídeo está sendo gravado para completar uma aula de revisão que foi dada em julho de 2019 no curso Princípios de Economia, que está sendo lecionado aqui na UFRPE. Então aqui nós temos 4 últimas questões da lista de revisão. Eu vou lê-las rapidamente e dar algumas explicações para auxiliar os alunos nas suas respostas. A primeira questão coloca a seguinte frase: a crise financeira internacional de 2008 está intimamente ligada às distorções decorrentes da informação assimétrica e do risco moral. Tá. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta, explicando cuidadosamente os dois conceitos. Ora, então vamos começar com os conceitos, tá? Informação assimétrica ocorre sempre que em uma determinada transação a gente tem as duas partes envolvidas, ou até mais, 3, 4 partes, mas que cada um dos agentes envolvidos numa negociação tem diferentes níveis de conhecimento. Então, uma parte detém informação que o outro não tem. Isso faz com que o acordo tenda a não ser justo. Tá? O segundo conceito é o conceito do risco moral. Risco moral diz respeito ao fato de que, em determinadas circunstâncias, uma pessoa pode agir de modo a negligenciar ou às vezes até de ampliar o risco de uma determinada operação se ela se considerar protegida daquilo. Então, o exemplo clássico que a gente usa é como um garoto adolescente, quando recebe de presente um carro do seu pai, ele tende a não ser tão preocupado, afinal de contas ele não trabalhou para comprar aquele carro, ele considera que se estragar o carro, o pai vai repor, vai comprar outro, vai consertar. Então, risco moral diz respeito às circunstâncias em que, uma vez que uma pessoa se considera protegida de certo risco, ela tende a negligenciá-lo ou então até a acentuá-lo. Então, vamos ver como é que esses dois conceitos têm a ver com a crise financeira internacional. Ora, uma das raízes, ou a principal raiz da crise financeira internacional, diz respeito à maneira como os bancos americanos fizeram grandes pacotes de dívidas imobiliárias. Então, as pessoas estão comprando uma casa, estão financiando essa compra dessa casa, então elas têm uma dívida. Essas dívidas todas, que estavam inicialmente na mão dos bancos, elas são compostas num pacote e depois o banco vende esse pacote em cotas, de tal forma que quem acaba financiando a compra dos imóveis são outras pessoas, e não o próprio banco. Ora, se o banco está financiando o imóvel do fulano e ele está usando o dinheiro do Beltrano para fazer esse financiamento, se esse pagamento não é feito, o banco não perde nada. Então, o banco pode agir com risco moral, uma vez que ele se considera protegido. Ele pode emprestar para uma pessoa, por exemplo, que tem um alto risco de não pagar. E ao fazê-lo, ele está omitindo, para quem vai comprar a cota daquela dívida, ele está omitindo a informação de que aquele empréstimo tem uma grande chance de não ser quitado. Ora, então o banco tem uma informação privilegiada e ele se considera protegido do risco. Então ele acaba emprestando de maneira negligente para pessoas que podem não cumprir com suas obrigações. Então, sim, esses dois conceitos têm tudo a ver com a crise financeira internacional e são problemas muito graves que até hoje, até o momento, nós economistas ainda não conseguimos resolver de todo. Existe regulação no mercado, existe monitoramento por parte de agências públicas, mas esses problemas continuam emergindo, tá? Então essa é a resposta da questão número 15. Vamos à questão 16. Quais são as diferenças e semelhanças entre os índices de preços conhecidos como deflator do PIB e os índices de preços ao consumidor? Então, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o mais famoso, é aquele que o próprio Banco Central usa para verificar se os preços estão subindo demais e, eventualmente, subir os juros, dissuadir as pessoas de comprarem, estimular essas pessoas a pouparem. Ou, quando as pessoas estão comprando muito pouco, ele pode reduzir os juros e estimular que as pessoas comprem mais. Então, esses índices de preços ao consumidor,
assim como o deflator do PIB, são fórmulas que a gente usa para calcular a média da variação de preços de muitos produtos. Só que se essa é a grande semelhança entre os dois, a grande diferença é o que compõe essas cestas. Então, aqui no Índice de Preços ao Consumidor, no caso do IPCA, a gente vai ter uma pesquisa de orçamento familiar, chamada POF, que vai ver quais são os hábitos de consumo das famílias no Brasil. E ele é chamado IPCA, ou seja, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, porque ele inclui os hábitos de consumo de famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Então, é um espectro muito amplo da população. É possível que mais de 95% da população esteja incluída aí nesse espectro, tá? Então, o que entra nos hábitos de consumo do brasileiro? Aqui vai ter feijão, vai ter passagem de ônibus, vai ter sapatos, vestuários, bens de cuidados pessoais e tudo mais. O que não vai ter aqui no índice de preço ao consumidor é uma coisa, por exemplo, que pode estar no deflator do PIB, pode estar no cálculo do PIB, que é, por exemplo, quando uma empresa compra um guindaste. Ora, nenhum consumidor compra um guindaste. Então, a composição da cesta que está aqui é diferente da composição da cesta que está aqui. Aqui a gente pode ter máquinas, equipamentos que não são do consumidor, não são de uso pessoal. Então, essa talvez seja a principal diferença. Uma outra coisa é que aqui no cálculo do índice de preço ao consumidor encontram-se também os preços de produtos importados. Então, se você vai lá e compra um celular importado, ele também entra aqui porque afinal de contas ele faz parte da cesta de consumo das pessoas. Mas aqui no PIB, aqui é produto interno bruto. Então, uma coisa que foi produzida externamente não vai entrar aqui no cálculo do PIB, tá? Então, se a gente está vendo essa diferença, é bastante óbvio que apenas o índice de preço ao consumidor serve para medir o custo de vida da população. Se o preço do guindaste sobe imediatamente, a população pode não ter nenhum efeito sobre ela, né? Vai depender de como as empresas repassam ou não aquele custo na hora de fabricarem os seus produtos. Então essa é a questão 16. Vamos para a questão 17. Como é calculada a taxa de desemprego em uma economia? Descreva e explique cada um dos conceitos envolvidos nesse cálculo. Como ela tende a flutuar ao longo do ano? É possível que essa taxa se eleve em um momento de reaceleração do crescimento econômico? Então aqui, na verdade, a gente está escondendo 4 perguntas, né? A gente está dizendo como é calculada, a gente está pedindo os conceitos envolvidos nesse cálculo, a gente está pedindo uma informação sobre como a taxa flutua ao longo do ano, e a gente está perguntando se é possível que essa taxa de desemprego cresça no momento que a economia fica mais forte. Opa, parece uma contradição, né? Se a economia fica mais forte, em tese, o emprego deveria subir e a taxa de desemprego deveria cair. Então vamos por partes, né? Como é calculada a taxa de desemprego na economia? Se a gente for lá nas nossas fichas de aula, a gente vai lembrar que a taxa de desemprego ela é medida como o número de desempregados dividido pela população economicamente ativa. Mas essa população economicamente ativa, por sua vez, é a soma de desempregados e empregados. Então vamos falar sobre cada um desses casos, tá? Primeiro, que nesse cálculo aqui da população economicamente ativa, a gente está só considerando pessoas de 15 aos 69 anos. Então, a gente não está considerando crianças, que infelizmente a gente sabe que existe trabalho infantil, mas a gente não está considerando o trabalho de crianças, e a gente não está considerando também o trabalho de pessoas muito idosas, tá? Essas pessoas vão ser classificadas em desempregados ou empregados. Então vamos lá, para encontrar a população economicamente ativa, a gente tem que somar quem são os desempregados e quem são os empregados. Esse primeiro caso aqui dos empregados, nós sabemos quem são. São pessoas que nos últimos 30 dias receberam algum tipo de remuneração para a prestação de um serviço, para desempenho de uma função. Então, mesmo alguém que trabalhe no serviço público, ou alguém que muito simplesmente lave o carro das pessoas que estão frequentando um determinado estabelecimento comercial,
essas pessoas têm uma remuneração, ainda que não seja formal, ainda que não seja com carteira assinada, essas pessoas têm uma remuneração para o desempenho de alguma função. Então, empregados aqui incluem formais e informais. Os desempregados, por sua vez, não são quaisquer pessoas que estejam sem empregos. Desempregados são as pessoas que efetivamente procuraram emprego nos últimos 30 dias. Tá? Então, para calcular essa população economicamente ativa, a gente tem que somar quem já tem algum tipo de ocupação remunerada com alguém que tentou e não conseguiu, nos últimos 30 dias, ter alguma ocupação remunerada. Então, através dessa fórmula aqui, taxa de desemprego é desempregados sobre desempregados mais empregados. Tá, então, esses são os conceitos e a forma de cálculo, né? A terceira pergunta dizia assim, como que essa taxa de desemprego flutua ao longo dos anos? Ora, a gente sabe que existe uma coisa chamada sazonalidade, ou seja, padrões de comportamento da economia que são característicos de determinadas épocas do ano. Então, chega a época do Natal, chega a época das férias, as pessoas tendem a viajar mais. Seja o período do Natal, antecedendo ao período do Natal, muita gente faz compras. Então, as lojas contratam mais pessoas, às vezes até como temporário, para fazer o atendimento de um nível bem maior de vendas. Tá, então, o que acontece com a taxa de desemprego ao longo do ano? Ela tende a ser mais alta a partir dos meses de janeiro, fevereiro e março, e ela tende a ser mais baixa no período que antecede o Natal, que é setembro, outubro e novembro, algumas vezes até dezembro. Tá, então esse é o padrão que acontece normalmente no ano com a taxa de desemprego. Por fim, a última questão desse quarto diz respeito a gente dizer assim, se é possível que num período em que há reaceleração da economia, se é possível a taxa de desemprego crescer. Ora, gente, essa pergunta está aqui porque isso acontece, tá? Então vamos entender exatamente onde é que está o pulo do gato dessa questão. Na época que a economia começa a retomar, o que acontece é que o número de desempregados pode crescer rapidamente, uma vez que pessoas que não estavam procurando emprego, portanto não estavam fazendo parte da população economicamente ativa, passem a procurar. Então eu sempre brinco em sala de aula, aquele seu primo que não faz nada da vida e tal, tá, esse cara não é desempregado mesmo, porque para ele ser desempregado ele tinha que estar procurando emprego. Se a economia começa a crescer, é possível que seu primo comece a procurar emprego, vá distribuir seu currículo, vá fazer entrevistas. Então, é muito comum que na hora que a economia tem uma retomada, a taxa de desemprego, na verdade, cresça um pouquinho antes de depois começar a cair, tá? Bom, essa é a resposta para a questão de número 17. A última pergunta fala, qual é a diferença entre desemprego friccional e desemprego estrutural? Qual deles parece ser mais grave hoje no Brasil? O desemprego friccional é algo característico de qualquer economia capitalista. Em dado momento no tempo, a gente tem pessoas saindo de certos empregos, saindo de certos setores e indo para outros. Então, um setor hoje que cresce muito é o setor de tecnologia. Por outro lado, um setor que desemprega já há muito tempo, nos últimos 30, 40, 50 anos, é o setor de agropecuário. Cada vez mais a gente tem máquina, automação no setor agrícola. Então, isso tende a desempregar pessoas no setor agrícola. Por outro lado, o setor tecnológico contrata muita gente. Então, a gente tem o desemprego friccional como sendo aquele que é resultado de mudanças setoriais na economia. A maior parte das economias do mundo lidam com esse problema com pequenas universidades técnicas ou escolas técnicas. Então, há ali um esforço para retreinar ou requalificar o empregado de modo que ele possa se reposicionar num outro setor, uma vez que o setor dele está desempregando. Esse não é o principal problema no Brasil. O principal problema no Brasil é o desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Bom, é o caso que você tem um período longo de recessão ou de mudança muito drástica nas condições econômicas,
de modo que você tenha pessoas desempregadas por longos períodos, 5, 6, 8, 10 anos sem emprego. Ora, nesse caso, se a pessoa sai da ocupação remunerada por um longo período, ela pode perder as habilidades que ela um dia teve. Ela pode não adquirir outras habilidades que agora estão sendo mais valorizadas no mercado do trabalho. Então, é possível que a pessoa se torne inempregável ou inútil sob os olhos de determinados negócios. Então, o desemprego estrutural é um problema muito mais grave. E esse é o problema que a gente tem hoje no Brasil, que é o mais grave. A gente não tem, entre as pessoas desempregadas, a gente não tem tanta qualificação como a gente gostaria de ter. Então, as pessoas não conseguem emprego por muito tempo, se desatualizam e fica difícil para que elas consigam uma nova posição na medida que os setores vão mudando, tá? Então, esse é o problema mais grave e é esse que o Brasil deveria estar enfrentando, ao invés de ficar discutindo multa por cadeirinha de criança e essas coisas que a gente acaba vendo aí nas notícias. Bom, essas são as minhas explicações. Obviamente, quem quiser pode tirar dúvida em sala de aula, no nosso próximo encontro, mas eu fico por aqui e desejo boa sorte e bons estudos a todos. Um abraço.